Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Esse aqui é o programa 4 dessa série, Universo da Música. Viu que no programa 3 eu tentei definir os termos música, cultura e sociedade. Mais adiante poderei voltar a cada um desses tópicos. Mas nesse programa, eu queria falar um pouco sobre a música dos antigos. Como é que os antigos viam música, o que era música para os antigos, quais os significados reais da música. Obviamente que os significados reais da música vão se transformando no tempo, principalmente no que se refere à cultura ocidental. Na realidade eu vou trazer aqui algumas anotações daquele meu livro Música, Cultura e Sociedade, que eu já mostrei mais de uma vez, e tem algumas citações de alguns autores. Aliás, esse meu livro tem muitas citações, tem uma bibliografia assim enorme. A propósito, a minha ideia era essa mesmo, fazer muitas citações. Bom, mas sobre a questão da música na antiguidade, um dos autores que eu quero citar aqui é o Claude Paliska, da sua obra História da Música Ocidental, que é um livro, um dos mais completos que existem ainda na contemporaneidade. Ele saiu em português num tomo só, num volume só, que é um belo volume. Esse aqui é o Claude Paliska e Donald Groth, História da Música Ocidental. Vejam só o tamanho da obra. O Claude Paliska, ele faz uma citação sobre a música antiga, que é o seguinte: a mitologia grega atribuía à música origem divina e designava como seus inventores e primeiros intérpretes deuses e semideuses, como Apolo, enfim, Orfeu. Quem estuda um pouco de mitologia grega, todos nós estudamos um pouco de mitologia na escola. Hoje é bastante acessível esse tipo de leitura, Você tem aí na internet, você baixa, tem tudo sobre mitologia grega, inclusive tem grandes professores, inclusive tem um professor brasileiro, se não me falha a memória, o professor Medina. Ele é um tremendo conhecedor profundo, parece ser um dos mais estudiosos da mitologia grega. Recomendo as aulas dele, parece que estão disponíveis lá no YouTube. Bom, seguindo aqui, neste obscuro mundo pré-histórico, conforme diz o Paliska, dando continuidade aqui ao Paliska, nesse obscuro mundo pré-histórico, a música tinha poderes mágicos. As pessoas pensavam que ela era capaz de curar doenças, purificar o corpo e o espírito e operar milagres no reino da natureza. Também no Antigo Testamento se atribuía à música idênticos poderes. Mais adiante aqui, comenta então Anna Leia von Baranow o seguinte: papiros egípcios datados de cerca de 1550 a.C. atribuíam à música influência sobre a fertilidade da mulher. Ainda hoje os pajés e curandeiros dos povos indígenas utilizam a música como via de acesso para uma comunicação com os deuses e espíritos, buscando a cura de doenças e respostas para seus problemas. Uma outra coisa que ela cita também é que durante a Primeira Guerra Mundial, os hospitais dos Estados Unidos contratavam músicos profissionais como ajuda musical após comprovar o efeito relaxante e sedativo nos doentes de guerra produzido pela audição musical. Agora, o que eu queria falar mesmo, que eu queria focar, aqui são duas autoras. Eu tenho outros tantos textos aqui para citar, basta ler o meu livro, Música, Cultura e Sociedade. Eu estou aqui num dos capítulos, que é o capítulo que trata da música, que eu juntei várias ciências, sabe? Tá vendo? Eu estou tratando da musicoterapia, o fenômeno da interação vibração-substância, da cristalização da água, a música na filosofia sufia, eu volto a falar do Pietro Ouspensky e o princípio da vibração, e a filosofia perene. Mas agora, dando continuidade aqui ao que eu estava dizendo em relação a duas autoras que eu queria citá-las. Na década de 70, essas duas pesquisadoras, elas realizaram várias viagens aos países aos quais na época ainda pertenciam ao bloco soviético, que chamava Cortina de Ferro. O mundo
naquela época estava dividido entre duas realidades, né? Uma que era o mundo capitalista e outra o mundo comunista e tal. E aí a Rússia representava e a China representavam, embora em vertentes diferentes, mas eles representavam. É até interessante colocar isso aqui, porque a música produzida lá na Cortina de Ferro não chegava aqui necessariamente. Como a música produzida aqui no mundo capitalista, né, liderada pelos Estados Unidos, já desde então, pelo menos desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos liderando, né? Apesar que a Rússia, depois de 1989, quando cai o muro de Berlim, é que aí a Rússia vai conhecer melhor o rock e tal. E hoje tem músicos russos muito bons na área do pop, do rock e tal. Mas existiam músicos eruditos, muito famosos, que depois aqui no Ocidente ficaram famosos, que são músicos, depois eu até poderia citar nomes, falar sobre eles, depois, futuramente, pegar um programa específico para falar sobre os músicos russos, sobre os músicos de outros povos, de outros países, né, que estão fora desse eixo ocidental e tal, porque a gente tem uma tendência a mais estudar a música do Ocidente. Ok, então essas duas pesquisadoras desenvolveram um trabalho, eu estudei a obra delas na época, que chamava Superaprendizagem pela Sugestologia. Nesta obra elas fazem um amplo relato de todos os estudos delas lá. O objetivo do trabalho é demonstrar que as capacidades de aprender e memorizar são virtualmente ilimitadas e, para tanto, os métodos de sugestologia se serviam basicamente de música. Ou seja, com o auxílio dela, pôde-se conseguir resultados surpreendentes na área de aprendizagem. Elas comentam, quando os relatórios sobre os efeitos da música começaram a transpirar na Bulgária, começamos a imaginar coisas. Com poucos minutos de música barroca por dia, os alunos de Lozanov era um professor lá, cientista, que o professor Lozanov passou a demonstrar não apenas uma consciência ampliada e melhor memória, como uma lista completa de benefícios para a saúde. Eles desenvolveram então métodos para aprendizado de idiomas, com uma técnica que se conhece como sugestologia. Muito bem, aí elas citam algumas experiências da década de 70 que ficaram famosas, que aliás bem me recordo, com certos tipos de músicas que, ao serem colocadas em contato com plantas, exerciam um poder de transformação na aparência das mesmas, sabe? Os experimentos eram feitos especificamente com música barroca, em particular as composições de Johann Sebastian Bach, que todo mundo sabe quem é, e também com música indiana do Ravi Shankar. E as autoras indagavam, se a música causa tais efeitos benéficos em plantas, o que poderá causar em seres humanos, né? Eu queria fazer uma parte aqui, citar um estudioso, um pesquisador, ele chama Masaru Emoto. Ele desenvolveu também, ele é considerado o autor de uma pseudociência. Eu fiquei sabendo sobre ele naquele filme Quem Somos Nós, né? E aí, o que ele faz basicamente é o seguinte, através de pensamentos e ideias, ele consegue criar situação de figuras sonoras, chama figuras sonoras na água, e cristalização da água a partir não só das ideias e pensamentos, mas principalmente a partir de música. Então ele colocava, por exemplo, uma música dos Beatles e tal, e a água se cristalizava de uma determinada maneira. Ele tem fotos, ele batia fotos, né? Mas eu queria voltar aqui a Sheila Lin. É interessante esse Masaru Emoto, seria legal fazer uma pesquisa na internet. É fácil, hoje está fácil encontrar, né? Só que no tempo que eu comecei a estudar não era assim fácil não, eu tinha que ir para a biblioteca mesmo. Então, voltando às autoras Sheila Lin, que eu estava falando sobre elas escreveram o seguinte: um ligeiro mergulho nas fontes ocultas da música demonstra que essa arte já esteve ligada à medicina e à promoção dos chamados feitos sobrenaturais. 2 livros dedicados à música são atribuídos a Hermes Trismegistus, né, do Antigo Egito. Eles estabelecem os princípios de uma filosofia relacionada com a música que foi transmitida durante séculos por grupos secretos e por corporações de músicos, pedreiros e arquitetos.
O essencial dessa filosofia é que existe uma harmonia e uma correspondência entre todas as diferentes manifestações do universo. Esse é o ponto. Tudo que existe emana da mesma fonte, segundo a filosofia hermética. Os antigos matemáticos observavam o universo e perceberam a proporção entre as diferentes órbitas planetárias e enumeraram as periodicidades rítmicas da natureza. Calcularam as proporções do corpo humano, elas falando. Enfim, e juntaram tudo em uma geometria sagrada, um conjunto de razões e proporções matemáticas. Acreditavam que essas razões, se usadas no som da música e na arquitetura das edificações, estariam de acordo com as forças do universo, intensificando, portanto, a vida. Eu queria, a despeito disso, do que essas pesquisadoras citaram, eu queria entrar num assunto mais específico, e que eu vou levar muito mais tempo, e eu quero designar um programa só para isso. Eu queria falar do Pietro Ouspensky. Eu vou voltar nele, porque eu já falei sobre ele, mas eu quero relatar um texto explicativo dele, onde ele vai concentrar mais especificamente essa coisa da formação do cosmos em relação à música. Quer dizer, a música enquanto o som, porque o som é frequência vibratória, né? O som é vibração. Então o início de todo o universo estaria ligado à vibração. Então a vibração que teria dado origem a toda a matéria cósmica do universo. Agora, de onde vem a vibração? Se isso for verdade, de onde vem a vibração e qual é a essência da vibração? Isso eu já estou questionando desde o programa 1 e vamos continuar questionando. Nenhum cientista até hoje, né, tem certeza sobre todas as coisas. Quanto aos teólogos e na área do misticismo, nesses outros setores, são especulações também, mesmo que você tenha evidentes, que você tenha adivinhos e tudo mais, mas mesmo assim não tem ninguém soberano em relação a isso, que conheça os mistérios do cosmos e que saiba realmente como o universo começou e tal. São teorias, como a teoria do Big Bang na área da ciência e tudo mais. Então eu já falei um pouco sobre isso, né, a questão do criacionismo e a questão do evolucionismo, lá no primeiro programa. Então essa dicotomia entre as ciências e a religião, né, essa divisão, e tem quem junte os dois, ciência com religião. Então hoje as coisas estão muito mescladas, né, porque você tem um mundo, já tratei disso em programas anteriores, você tem um mundo muito de confronto de culturas, tem um monte de culturas se batendo aí, né, e por isso daí você tem muito conflito hoje, né. Enquanto as populações, repetindo o que eu já falei no outro programa, enquanto as populações estavam até determinado período da história humana, elas estavam nos seus recônditos, com as suas culturas ali, então a coisa era homogênea, né, entre elas próprias. A partir do momento que você confronta as culturas com essa história de globalização, que é a mundialização, né, que é na realidade a colonização, principalmente nos últimos 500 anos, em outros períodos da história humana houveram 200 mil colonizações, mas essa última é a mais importante. Surge o embate das ideias, surge o confronto das culturas, né? Surge o conflito no final, né? É o grande conflito, né? Eu acho que o século XX para cá demonstra que a humanidade vive em grande conflito, talvez nunca antes um conflito de tal magnitude, porque as culturas todas não estavam confrontadas. Como eu disse, cada uma estava no seu recôndito, né? Bom, por hoje eu vou parar por aqui. No próximo programa, programa 5, estarei falando com o Paulo Tiné. Então, programa 5 e 6. E vamos embora. Programa 7 e 8, vou voltar nos temas. Estarei também entrevistando professores de História da Música Ocidental. Enfim, vamos lá então. Tudo de bom, até a próxima.